Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um devocional e eu quero chamar você para, junto comigo, meditar um pouco, ler a palavra de Deus e nós juntos aqui fazermos esse devocional. Hoje eu quero falar um pouco sobre indicadores de uma vida saudável ou enferma espiritualmente. Indicadores de uma vida saudável ou enferma espiritualmente. Lá na Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Nós vemos aqui um conselho de Paulo chamando a igreja a fazer um autoexame. E parte, claro, de um entendimento que alguém só pode estar bem espiritualmente se está em Cristo. Se Cristo está na nossa vida e se nós estamos nele, isso é um sinal claro e evidente que estamos bem espiritualmente. Mas existem alguns indicadores de que talvez nós não estamos bem no relacionamento que nós temos com Jesus. Talvez nós não estamos vivendo a plenitude da vontade dele para a nossa vida. Por isso Paulo chama a igreja para um exame. E eu também queria chamar vocês para esse exame de consciência. Esse exame que, com algumas perguntas ou alguns indicadores aqui, podem nos dar um norte se nós realmente estamos bem espiritualmente, se estamos enfermos espiritualmente. A igreja de Laodiceia, ela não foi capaz de fazer um exame de si mesma e ser verdadeira, porque o Senhor Jesus disse que aquela igreja pensava que estava rica, que estava bem, que não havia nada de errado. Porém, Jesus chega exortando essa igreja, dizendo que esse conceito que ela tinha dela mesma não estava correto, não estava alinhado com a verdade do que ela pensava sobre a igreja. E, infelizmente, nós somos afetados por enganos, nós somos afetados por falso conceito da nossa condição espiritual. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que elas estão bem espiritualmente, quando na realidade estão entrando num processo de decadência no relacionamento que ela tem com Deus e com a sua palavra. Agora, quais seriam esses indicadores? Uma das primeiras coisas que eu queria dizer para vocês que tem que chamar a nossa atenção é, número 1, quais os relacionamentos que são importantes para nós? Com quem você tem tido relacionamentos profundos? Isso pode ser um indicador, ou seja, qual o valor que você tem dado no seu relacionamento com Deus, ou quais são os tipos, vamos dizer assim, de pessoas, do que te importa em níveis de relacionamento que você tem. Outro ponto é por quem você está sendo alimentado. Nós estamos sendo alimentados diariamente. Nosso alimento físico pode falar o quanto o nosso corpo natural está saudável, mas também nós não alimentamos só de pão. Pode ser que nós estamos sendo, na realidade, alimentados por informações, por palavras, por uma série de tipos de alimento que não estão nos fazendo bem. Talvez nós estamos nos alimentando de vídeos, de músicas que podem falar do quão saudável nós estamos espiritualmente. E outra coisa, um dos indicadores que podem mostrar se estamos bem ou não espiritualmente são os nossos resultados. E resultado, quando eu falo de resultado, eu estou falando de como o nosso caráter tem se manifestado dentro da nossa casa, quando nós estamos sozinhos, com as pessoas nas ruas. Como tem manifestado, quais são os resultados que o nosso caráter tem demonstrado? Ou quais são as conquistas que você tem tido ultimamente? Quais são as conquistas que você tem celebrado? Isso pode demonstrar como um indicador se nós estamos bem ou não espiritualmente. Eu também queria deixar para todos vocês aqui meditarem comigo em algumas frases que vieram ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Diz assim essa primeira frase: é preocupante se deixamos de orar
Isso é verdade. Um dos indicadores se estamos bem ou mal espiritualmente é preocupante se nós deixamos de orar, mas também se nós oramos sem amar. Isso também é muito preocupante. Nós temos, eu sei que, claro, nós devemos orar e amar, amar e orar. Uma coisa não quer dizer que nós temos que deixar a outra, porém é muito preocupante para nós se nós deixamos de orar, mas também deve ser muito preocupante para você se você ora e horas, minutos e passa tempo em oração, porém deixou de amar o seu marido, a sua esposa, o seu irmão ou o seu próximo. Também é preocupante se nós deixamos de ler a palavra, se nós deixamos de dar atenção para as Escrituras. Isso é muito preocupante. Mas também é preocupante se nós ouvimos ela sem praticar. Quantas pessoas não só deixaram de ler as Escrituras, mas hoje elas se tornaram ouvintes e não praticantes. Pode ser que nós somos levados a pensar que eu estou bem espiritualmente porque eu estou ouvindo a palavra. Porém, se nós ouvimos ela e não praticamos, pode ser o indicador de algo que não está bem. Outra coisa, é preocupante se nós deixamos de congregar. Em tempos de isolamento social, é natural, que nós deixemos de congregar. Porém, nós estamos conectados online. Nós estamos conectados através das redes sociais. Agora, é preocupante se não, por meio das redes sociais, você não congrega. Mas também é muito preocupante se nós estamos congregando sem perdoar. Seja presencialmente, seja virtualmente, é preocupante não só quando nós deixamos de congregar, mas se nós estamos congregando sem perdoar. Pessoas que estão reunidas no mesmo lugar, conectadas em uma mesma página, mas elas deixaram de se perdoarem umas às outras, ou liberarem perdão, ou pedirem perdão para quem elas ofenderam. Outra coisa que pode ser um indicador é se nós conhecemos muito e não entendemos nada. Nós podemos nos gabar de sermos conhecedores de vários temas da teologia, porém nós não entendermos a essência da mensagem que a palavra de Deus quer nos deixar. Outro indicador é se o nosso serviço, nosso culto, deixou de ser adoração no Espírito. Isso é preocupante. E passou a se tornar um tipo de trabalho forçado, fruto do suor e da tentativa de agradar a Deus com a folha da figueira. É preocupante se o nosso serviço deixou de ser feito no Espírito de adoração, no Espírito Santo, e passou a ser feito no esforço humano, no suor, na nossa tentativa com as nossas obras de adorar a Deus. Isso é muito preocupante. Tentar servir a Deus na força do nosso braço, tentar agradar a Deus com as obras que nós podemos estar produzindo, mas sem uma fé genuína, sem estar sendo movido pelo Espírito de Deus, é muito preocupante. É muito difícil, irmãos, nós diagnosticarmos talvez a verdade sobre a nossa condição. É muito difícil nós diagnosticarmos a falsa espiritualidade de um fariseu, ou a perda do primeiro amor, ou quando nós somos tolerantes com as impurezas. Mas se por algum motivo essa palavra ligar uma luz na sua consciência e você, num exame de relacionamento, de o que te alimenta, de resultados, e essas frases que eu disse para vocês te ligou um alerta, é tempo de nós buscarmos a cura no médico dos médicos. Se você reconhece que não está bem espiritualmente, se você reconhece que precisa de cura, de um avivamento, de uma restauração no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, Jesus é o médico dos médicos e pode ter certeza que Ele tem um conselho para guiar você e curar a sua vida espiritual. Não deixe de buscar a Ele nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, quando você vê esse vídeo, em nome de Jesus.